Vamos ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Vou ler do verso 23 ao verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 23 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, bondoso, amoroso, Senhor longânimo, te damos graças, Senhor, porque estamos na Tua presença, te cultuando, adorando a Tua pessoa, porque Tu és digno. Usufruímos, Senhor, da comunhão dos santos. Nos encontramos na mesma condição, todos pecadores regenerados pelo Senhor. Regeneração, Senhor, efetuada pelo Teu Filho amado, nosso Salvador bendito, Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, Senhor, nós nos reunimos e suplicamos a Ti, Pai, as Tuas bênçãos sobre nós neste momento. Recebe a adoração, Senhor. E agora, no momento de instrução da Tua palavra, que o Senhor a faça prosperar, Senhor, na nossa alma, no nosso coração. Que o Senhor anime aqueles irmãos fragilizados, aqueles que sofrem. Que o Senhor console. Que o Senhor salve pecadores esta noite, Pai. E que o Senhor edifique a Tua igreja. Que Tu tenhas misericórdia de mim, na instrução da Tua palavra, e ser conosco, Pai. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Existe um pensamento ímpio na mente, obviamente, de homens ímpios, de homens que não conhecem a vontade de Deus. Esse pensamento, ele é mencionado em 2 passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento. Em Isaías, no capítulo 22, versículo 13, quando o Senhor está exortando o povo de Israel a que viva de modo obediente. E Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando trata da doutrina da ressurreição do corpo. A frase é conhecida dos irmãos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não apenas no contexto do Antigo Testamento, do profeta Isaías, não apenas no contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas até hoje, muitos homens pensam assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como se eles pudessem fazer o que quisessem e nada disso viesse a ser cobrado por Deus.
comamos e bebamos, que amanhã morreremos, significa que o homem, o ser humano, os homens e as mulheres, vivem ao seu bel prazer, enquanto Deus, irmãos, revela a sua justiça, enquanto Deus ameaça a humanidade, e ao mesmo tempo em que Deus revela o seu amor, salvando pecadores. Nós temos diante de nós o texto da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor na cruz do Calvário revela esses dois aspectos. O juízo de Deus, a condenação vinda da parte de Deus, e ao mesmo tempo a revelação, a demonstração do seu amor inefável, do seu amor grandioso. Porque aprove a Deus entregar o seu Filho, único Filho, para morrer na cruz do Calvário. E aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, nós temos acompanhado, na verdade, desde o capítulo 18, o sofrimento de Cristo quando foi preso ainda ali no jardim de Getsêmani e foi conduzido de forma bárbara, como se fosse um malfeitor, para o pretório, para o grande tribunal romano, para o palácio romano. E ali o Senhor Jesus foi julgado, foi condenado, depois de ter sido humilhado também pelo Sinédrio, pela cúpula judaica, pelos líderes religiosos da religião judaica, que tinha recebido da parte de Deus a revelação acerca do plano de salvação eterna dos homens. O Senhor Jesus foi preso, foi conduzido até ali, depois ele foi julgado de forma bastante ímpia por Pilatos, influenciado pelos líderes religiosos. E domingo passado, nós olhamos para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus foi colocado em destaque dentre dois malfeitores, dentre dois homens que eram homicidas e que eram rebeldes dentro ali do contexto romano. E a humilhação de Cristo foi demonstrada para todos que passavam ali. Ele morreu em cumprimento ao Antigo Testamento fora da cidade, fora de Jerusalém, como o Antigo Testamento demonstrava. E agora, como disse, nós olharemos para a morte do Senhor Jesus Cristo. E antes de João, inspirado pelo Espírito Santo, nos falar da morte de Cristo, ele nos apresenta, irmãos, a vergonha do Cristo, quando os soldados tomam as vestes do Senhor Jesus. E entre a humilhação do nosso Senhor e a morte do nosso Senhor, João, de forma especial, porque ele nos traz, só ele, dentre os evangelistas, nos traz o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus provê para sua mãe alguém que pudesse cuidar dela. Então, para que os irmãos visualizem, nós temos dos versos 23, no verso 23 e no verso 24, a vergonha de Jesus. No verso 25 a 27, o cuidado vindo da parte de Jesus. E no verso 28 a 30, a morte de Jesus. E nós vamos considerar esses versos de forma breve sobre o tema estar consumado. Sobre a vergonha de Cristo, nós lemos que os soldados, pois quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram de João, pois uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. E João nos explica, para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. O que nós temos aqui são soldados, de acordo com os estudiosos, provavelmente 4 soldados, porque esse era o costume durante a sentença, que 4 soldados fossem para crucificar o condenado. Alguns comentaristas dizem que talvez tenham sido mais soldados, porque Jesus era um líder, e ele era conhecido por muita gente, e ele era amado por muita gente. E os soldados romanos tinham medo, talvez, de que homens se rebelassem para tentar salvar Cristo daquela condenação.
E os soldados, então, crucificam ao Senhor Jesus Cristo, soldados romanos, e como se não bastasse a crucificação do Senhor Jesus, eles tomam as vestes, nós não sabemos exatamente em que consistiam essas vestes, talvez não apenas uma vestimenta, mas algum cinturão Jesus Cristo poderia estar levando. O fato é que eles tomam essas vestes de Cristo, nós vemos que eles dividem em 4 partes, e quando chega na túnica, essas vestimentas são as vestimentas externas, e a túnica é a vestimenta interna, e eles então tiram a túnica do Senhor Jesus e fazem um sorteio, já que ela não tinha costura, ela era uma peça só, era uma túnica, em um certo sentido, até valiosa, e eles então fazem o sorteio daquela túnica. Antes de mencionar o cumprimento desse acontecimento, né, profetizado ou revelado lá no Salmo, os irmãos devem lembrar que Jesus Cristo está nu aqui. Essa era a condenação romana. Consistia numa humilhação tremenda. Além de tudo que nós já vimos, de todo o sofrimento, de toda a surra que deram em Cristo, de todos os elementos que colocaram nele, o sangue dele já derramado, com a coroa de espinhos, o Senhor Jesus Cristo é despido. E ele é colocado na cruz nu, que era uma vergonha tremenda. E por isso eles tiram as roupas do Senhor Jesus Cristo. E João nos diz que eles não rasgaram as vestes, mas tiraram sorte nela, ou fizeram um sorteio, né, para ver com quem ia ficar a veste, em cumprimento de uma passagem bíblica que se encontra no Salmo 22. Os irmãos podem ir até ali ao Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo real, vivenciado por Davi. Davi é um profeta, é um rei, é um profeta no Antigo Testamento também. Não que ele tivesse o ofício de profeta, mas é rei. Mas inspirado pelo Espírito Santo, como todos os autores do Antigo Testamento, então ele profetiza, ele anuncia, não apenas no seu escrito, mas como era comum nos profetas do Antigo Testamento, que Davi também passasse a vivenciar o sofrimento de Cristo, antecedendo o sofrimento de Cristo. Hoje pela manhã, estudando sobre a comunhão dos santos, na nossa confissão de fé de Mais Cristo, nós vimos que nós fazemos parte do sofrimento de Cristo também. Quando nós somos unidos a Cristo, nós sofremos também o sofrimento dele. E isso ocorreu com Davi aqui no Salmo 22. João, ele relata de forma específica. Se os irmãos forem olhar os outros evangelistas, Marcos, por exemplo, nos revela que, além dessa humilhação, outros faziam chacota de Cristo na cruz. Faziam um pouco dele na cruz. Mas nós estamos aqui em João, e João nos diz que foi em cumprimento da revelação do Salmo 22. Um outro evangelista nos informa que Cristo na cruz clama e diz: Deus meu, por que me abandonaste? E o Salmo 22 começa exatamente assim. É Mateus quem cita o primeiro versículo do Salmo 22. Quando o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que essa passagem do Salmo não é necessariamente uma profecia sobre Cristo, mas diz respeito, de acordo com esses que interpretam assim, que apenas Cristo citou um versículo do Antigo Testamento antes de morrer. Ora, esses que assim defendem essa interpretação, eles ignoram o fato de que toda a Escritura Sagrada aponta para o Cristo. De que desde a primeira página, desde o primeiro versículo do Antigo Testamento, não é? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós sabemos que toda a Escritura fala de Cristo. E toda a Escritura aponta para o Cristo. E nós encontramos o Cristo no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, sendo pré-anunciado, sendo profetizado, sendo anunciado para o povo, porque há salvação apenas no nome de Cristo. Não há salvação fora do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui, então nós entendemos, diferente desse grupo, que o Salmo 22 é uma profecia. Cristo não somente citou um versículo do Antigo Testamento, mas ele o citou, não é João quem nos traz, né? Mas é Mateus que traz o primeiro versículo do capítulo 22. Cristo não apenas citou o versículo do Antigo Testamento, mas como João nos mostra aqui, o Antigo Testamento apontava para o Cristo. Porque o que está acontecendo aqui em João 19 é cumprimento do Antigo Testamento. No caso que nós estamos considerando em João, no
capítulo 19, nós encontramos aqui no versículo, capítulo 22, Salmo 22, versículo 12. Porque ali, em João 19, o que nós temos é o Cristo sendo humilhado, o Cristo está crucificado já, está na cruz do Calvário, está despido, como nós já consideramos, e soldados estão ao seu redor. Não apenas tiraram as suas vestes, estão brincando com as vestes do Cristo, com as vestes do Senhor Salvador, do Deus Todo-Poderoso, mas existem, como mencionei, Marcos nos traz isso, outros fazendo chacota de Cristo, humilhando mais o Cristo na cruz, e isso havia sido pré-anunciado por Deus por meio de Davi, o rei. E vejam aqui no Salmo 22 como Davi usa uma linguagem, quando ele diz assim no versículo 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está aqui tendo o sentimento de Cristo. Ele vivencia uma humilhação, ele tem inimigos que o perseguem, e à luz do Salmo 22, do versículo que eu li, nós podemos entender que aqueles que se opõem a Cristo, que aqueles que querem vituperar o Salvador, que querem denegrir a imagem do Salvador, que querem humilhar o Salvador e que querem desmerecer o Deus soberano, esses, à luz do Salmo 22, são semelhantes a animais. São semelhantes a bichos, não é? Como comumente falamos. Porque não têm o entendimento de Deus. Não têm a revelação do Senhor. E não conseguem discernir. E não têm a inteligência que Deus dá àqueles que veem no rosto de Cristo, na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, no próprio Cristo, na morte de nosso Senhor, a revelação do amor de Deus e, ao mesmo tempo, o julgamento de Deus sobre os homens maus. Esses que são como animais, de acordo com o Salmo 22. Ainda no Salmo 22, no versículo 14, Davi disse, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele descreve a sua dor. E ele diz, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, ele fala novamente de homens como animais. Uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. E aí o verso 18, que João faz referência. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sorte. Então, quando os irmãos agora forem ler o Salmo 22, os irmãos vão saber que é o Cristo falando no Salmo 22. É o Cristo anunciando o seu sofrimento e a sua humilhação. Sim, porque Jesus aqui leva sobre si a vergonha e a humilhação. Por que ele é humilhado? Porque ele é envergonhado para que nós, crentes, para que nós, diferentes desses touros, desses leões, diferente desses homens que agem como animais, que nós, irmãos, recebêssemos de Deus Pai a vida verdadeira. Que nós recebemos de Deus Pai a salvação. Que nós recebêssemos de Deus a inteligência genuína, a revelação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Isso não é fruto da nossa inteligência, isso não é fruto da nossa capacidade própria, porque não é. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que Deus revelou a sua sabedoria àqueles homens loucos do mundo para confundir os sábios. Deus revela a sua verdade, o seu plano eterno e o sofrimento da pessoa de Cristo aos humildes. Aqueles que se veem também como, ou se veem melhor, como dignos de tal condenação. Como dignos de tamanha vergonha como essa que o Cristo passou. E quando nós olhamos o Cristo crucificado, nós vemos não apenas a sua vergonha, não apenas, irmãos, a sua humilhação, mas nós vemos aqui, à luz do texto de João que nós estamos considerando, o cuidado de Cristo, o amor do Senhor Jesus. Esse é revelado
O amor do Senhor é revelado e o seu cuidado nos versículos 25 a 27. E junto à cruz, estavam ali de pé, essa é a ideia que dá o texto original, estavam a mãe de Jesus, descreve aqui 4 mulheres, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 4 mulheres estão com João ali, né? Porque os irmãos lembram que João é testemunho ocular. Diferente dos outros apóstolos, João ficou. João acompanha tudo o que está acontecendo com o seu Senhor. Pedro havia negado, sumiu de cena, os outros apóstolos tinham saído, mas João está ali presente. Tanto que João faz referência a si sem citar o nome. Quando ele diz, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, esse é o discípulo amado, é João, era aquele que recostava a sua cabeça no colo, no peito de Jesus. Esse é o apóstolo que vai escrever suas epístolas, que tanto nos exorta acerca do amor cristão, o amor que ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, tanto no que diz respeito ao seu chamado, tanto no que diz respeito à sua caminhada, à sua trajetória, à revelação posterior que Cristo faria a ele, e a esse momento aqui que ele vê a demonstração do amor de Cristo, na cruz do Calvário, de forma especial por sua mãe. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, João diz, o discípulo a tomou para casa. Veja, irmãos, que aqui o Senhor Jesus está revelando o seu cuidado para com a sua mãe. Porque Jesus, da cruz, vendo as mulheres próximas à cruz e João ali, porque Jesus direciona a palavra a Maria, a sua mãe, e aponta para João, dizendo que ela passa a ser mãe de João, e João passa a ser filho de Maria. Então, a Igreja Católica Romana, só para abrir um parênteses e explicar aos irmãos, a Igreja Católica Romana se baseia exatamente nesse versículo para dizer que Maria é mãe dos cristãos. Eles interpretam esse versículo como se João fosse o símbolo de toda a cristandade e Maria passasse a ser mãe. Então, na interpretação católica romana, João é o necessitado, porque ele precisa de uma mãe, e Maria, então, é dada a João como mãe, para cuidar dele, uma vez que Jesus morre, vai ressuscitar e vai ser assunto. Então Maria agora passaria a ser considerada a mãe dos cristãos, digna de honra, digna de glória, digna de adoração, como os irmãos conhecem bem, e hoje é a data aí de maior idolatria, talvez, do mundo. Tristeza e trevas espirituais na nossa cidade. Onde se dá a glória à criatura, ao invés de dar glória ao Criador. Essa interpretação, ela é uma interpretação que não tem sustentação bíblica nenhuma. Até porque percebam, irmãos, que o necessitado aqui não é João. A necessitada aqui é Maria. É unânime os intérpretes cristãos afirmarem que possivelmente José já estava morto nessa condição. E José, então, não está mais com Maria. Os irmãos lembram que vocês irmãos, né? Lembram que os irmãos de Jesus, eles não são crentes nessa ocasião. Aqui mesmo, no Evangelho de João, nós vimos que antes de Jesus ir a Jerusalém, os irmãos de Cristo fizeram forçar a sua ida a Jerusalém. Dizendo, vai para Jerusalém, porque lá é que é o centro, lá que os religiosos são conhecidos. E Jesus até os repreendeu e disse, olha, eu tenho o meu tempo, eu estou no tempo de Deus, se vocês fizerem, vocês vão para Jerusalém, ainda não chegou a minha hora. É só depois da ressurreição de Cristo que alguns irmãos dele vão crer na sua divindade, inclusive Tiago, autor da epístola que nós temos na Escritura. Então, os irmãos de Cristo, os irmãos filhos de Maria aqui, eles não são crentes. E Maria, então, está sozinha em cena, porque ela não tem mais José, possivelmente. E Jesus da cruz, irmão, como nós já mencionamos, Jesus sofrendo, Jesus sendo humilhado. Ele olha para Maria e a figura de Cristo
sendo humilhado, sendo vituperado, e a figura de Maria, vejam como é incrível a cena que é pintada. Porque Cristo está humilhado, Cristo está envergonhado, mas esse Cristo que não está humilhado, não está sendo envergonhado, fora do controle de Deus, nem fora do seu controle, como segunda pessoa da Trindade Santa, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo vituperado, ele permanece sendo Deus homem, ele permanece sendo soberano, ele permanece sendo autossuficiente, ele permanece sendo não digno de pena, porque quem é necessitada na cena é Maria. Lá em Lucas, no capítulo 23, irmãos, no versículo 27, quando Cristo estava indo ao Calvário, Lucas nos disse que seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Quer dizer, estavam lamentando o Cristo rumo ao Calvário. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Cristo tem a plena consciência, irmão, do que está acontecendo. Cristo sabe que a sua morte é para trazer benefício a pessoas necessitadas, a pessoas carentes espiritualmente falando. E Maria continua sendo carente. Desde o momento em que Lucas nos relata a chegada do anjo até Maria, e quando diz: Salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, virá de ti o Salvador. E Maria então o que faz, irmão? Maria louva a Deus e bendiz o seu Salvador. Ela é, então, ali, revelada na Escritura como uma pecadora, que precisa de um Salvador. E ela tinha consciência disso. Em Caná da Galileia, João começou o seu evangelho. O primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná da Galileia, onde Maria estava presente, onde faltou o vinho. E Maria foi até Cristo e disse: Olha, meu filho, acabou o vinho. O que Jesus disse para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vim para fazer aquilo que cabe a mim fazer. Ele não desrespeitou Maria. Esse termo mulher não é um desrespeito, pelo contrário, é um termo de muito respeito aqui no contexto, como se fosse senhora aqui, no nosso caso. E Jesus, então, ali, eu disse, no anúncio do anjo, Maria era uma pecadora. Em bodas de Caná da Galileia, Cristo diz: eu sou suficiente, eu sou autossuficiente. Quando nós chegamos à cruz do Calvário, Cristo, sendo humilhado, olha para Maria e mostra que quem é necessitada é Maria. O que Cristo está fazendo então, irmãos, está provendo a Maria um filho, alguém para cuidar dela. E percebam ainda como funciona a lente cristã, partindo da ótica do próprio Cristo. Não é novidade para nós que Cristo exalta e valoriza muito mais a família da fé do que a família de sangue. É o que está acontecendo aqui. Eu vou repetir para os irmãos. Maria está sozinha. Os irmãos de Jesus tinham as suas vidas, provavelmente. E os irmãos de Jesus não eram crentes. Jesus, então, prefere direcionar a vida de Maria agora. João é o discípulo amado. João é quem está ali com Jesus. E por isso Jesus olha para Maria e diz: Mulher, eis aí o teu filho. Dizendo agora: você não vai ficar sozinha. Eu estou provendo a você alguém que cuide de você. João, eis aí a tua mãe. Cuide dela. Tanto que o texto diz que daquela hora em diante o discípulo a tomou para casa. E passou então a ser filho de Maria. E Maria passou a ser mãe de João. Porque passaram agora a conviver numa casa só. Passaram agora a ter o cuidado mútuo, o cuidado genuinamente cristão, o cuidado amoroso, que é fruto do cuidado de Deus para a vida de Maria. João não é o necessitado aqui, porque João tem a sua mãe. João é filho também de Maria, outra mulher. E ele tem a sua mãe ainda. Então vejam que Maria sai de um contexto, Maria, mãe de Jesus, sai de um contexto
sozinha e vai habitar numa família de crentes. E a partir dali, então, João passa a cuidar dela. O que já nos mostra que os filhos têm deveres para com os pais. Quando chega a idade avançada dos pais. É dever de um cristão suprir as necessidades de seus pais. Porque assim tem que ser. Não é louvável isolar os nossos pais em fase adulta, em idade avançada. Mas é nossa responsabilidade cuidar deles. É nossa responsabilidade prover a eles. Mas voltando aqui, irmãos, vejam que eu disse, nós temos a vergonha do Cristo, aqui nós temos o cuidado do Cristo, e é incrível que ele está sendo humilhado. É incrível que, humanamente, contemplando o Cristo, ele parece ser alguém fraco. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai à cruz de forma consciente. Ele vai à cruz tendo o poder da situação. Nós lemos no verso 28 sobre a morte de Cristo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Veja que ele percebe que tudo está consumado. Para se cumprir a Escritura, diz o apóstolo João, Jesus diz, tenho sede. Um outro evangelista nos diz que ofereceram uma outra bebida para o Cristo e ele rejeitou. Que é Marcos que faz menção a essa realidade. Só que agora o Cristo, diz João, vendo que tudo estava consumado, isto é, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi despido, ele proveu um cuidado para Maria, como Deus provedor, como El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele proveu para Maria, e vendo que tudo estava consumado, a ideia de consumado aqui é tudo se cumpriu, e aí ele diz, eu tenho sede. E João diz que estava ali um vaso cheio de vinagre, era um vinho aqui misturado, provavelmente para os soldados ali do lado, não sabemos por que havia esse vinagre ali, vinagre aqui é um vinho misturado, embebederam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de sopo, nós chegaram à boca. Porque Jesus não está numa cruz, como às vezes nós vemos em algumas imagens, algumas pinturas, como se a cruz fosse muito alta. Não. Os pés de Jesus estavam mais ou menos a 1 metro do chão. Tanto que dava para o soldado colocar na boca de Cristo algo para ele beber. E então eles chegaram à boca. Nós lemos no verso 30 que quando pois Jesus tomou o vinagre, aí ele diz, está consumado. Tetelestai. Está consumado. Tudo acaba de se cumprir, irmãos. Nós temos aqui, irmãos, depois de ele dizer está consumado, ele inclina a cabeça e rende o Espírito. Nós temos aqui a cena mais importante da história humana. A morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele toma o vinagre ou o vinho misturado em cumprimento, novamente, de um salmo. Salmo 69, versículo 21. Porque o salmista também havia vivenciado a experiência e o sofrimento de Cristo. Claro que não na sua plenitude, né? Mas ele participava da comunhão do Deus verdadeiro. E nós lemos aqui que tudo está consumado, irmãos. Essa expressão aqui traduzida, por tudo está consumado, ela aponta para o propósito divino. Quando Jesus vê que está consumado, que tudo está consumado, quando ele afirma que tudo está consumado, ele está dizendo, irmãos, que o propósito de Deus foi cumprido. Ou, em outras palavras, Cristo satisfez a justiça de Deus. Era plano de Deus que Cristo fosse à cruz e morresse para dar salvação aos eleitos de Deus, para dar salvação àqueles a quem Deus amou antes da fundação do mundo. Era plano de Deus salvar homens e mulheres pecadores. Jesus morre então, irmãos, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento.
Morte essa que foi anunciada aqui mesmo no Evangelho de João, com elementos diferentes. Nós podem voltar aí, e aqui eu quero mostrar como Cristo é Senhor da situação. A morte dele não é um acidente, a morte dele não é uma morte que é fruto do seu fracasso. Não. Deus idealizou assim. Tanto que nós podem acompanhar no capítulo 1 aqui de João, no verso 29, e aqui aparece uma figura, eu estou dizendo que a morte de Cristo ela é cumprimento das profecias do Antigo Testamento e aparece em João com várias figuras. Vamos ver as duas coisas juntas no Evangelho de João. Capítulo 1, verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, esse é o Cordeiro verdadeiro, para o qual apontavam os cordeiros do Antigo Testamento, que eram mortos em lugar dos pecadores. Ele é o Cordeiro. Então vejam a figura do Cordeiro. No capítulo 2, no verso 19, verso 14. Não, capítulo 2, verso 19. Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus não estava falando do templo em Jerusalém, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Então entra uma outra figura do Antigo Testamento, que era o templo. O que é o templo no Antigo Testamento? Era o local próprio, designado por Deus, onde homens, seres humanos, podiam se encontrar com o Senhor, Deus verdadeiro. Para que alguém pudesse usufruir de uma comunhão com Deus, era necessário que adentrasse o templo. E Jesus está dizendo, eu sou o templo verdadeiro. Ou seja, para que um ser humano possa ter comunhão com Deus, para que um ser humano tenha o acesso a Deus, é necessário que esteja em Cristo. Nele, junto dele, que tenha comunhão com ele. No capítulo 3, agora sim no versículo 14, Jesus disse, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Outra figura, cordeiro, templo, serpente. Não é? Vejam que é tudo cumprimento da profecia. Capítulo 10 de João, versículo 11. Versículo 11, uma outra figura. Jesus, ali era o debate com os fariseus. Jesus estava contrastando a sua pessoa com a liderança judaica. Que queriam ser pastor, que queriam se fazer líderes. E Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 17 ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cordeiro, templo. Agora, o pastor também era uma figura do Antigo Testamento. Pastor de ovelhas, muito peculiar aos fariseus. E para mostrar ainda, no capítulo 12, no versículo 20, no versículo 23, Jesus disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Está falando da sua morte. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Versículo 26, se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará também meu servo, se alguém me servir, o Pai o honrará. Versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Então, Cristo está na cruz, irmãos. Cristo morre. Cristo entrega, irmãos, na verdade, o seu Espírito. Porque aqui em João,
nós lemos, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas Lucas, no capítulo 23, texto paralelo, no versículo 46, ele diz, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Tudo, irmãos, tudo faz parte do plano eterno de Deus. Aqui nos últimos minutos de Cristo, nós encontramos a sua humilhação, o seu cuidado e a sua morte. O que nos conduz a 3 lições, irmãos. Vejam que, olhando para esse comportamento dos soldados, comportamento de todos aqueles que humilharam Cristo, que na linguagem do salmista, na linguagem de Davi no Salmo 22, são como animais. Percebam, irmãos, como a impiedade do homem conduz o homem a mais impiedade. Quanto mais o homem peca, quanto mais o homem se entrega à sua ignorância, mais pecado ele comete. Mais ignorante ele fica, a ponto de ser comparado com animais. A ponto de ser comparado como alguém que não tem razão, como alguém que não tem inteligência. E a pergunta que eu faço é, como você tem vivido? Como é que é a sua vida diante de Deus? Você glorifica a Deus, você serve ao Senhor, você quer agradar a Deus? Ou você ouve a palavra de Deus, ouve uma passagem de julgamento, ouve uma passagem de bênção, ouve uma promessa, ouve uma ameaça de Deus, e você pensa, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sem piedade. Tapar os ouvidos para a mensagem de Deus conduz o ser humano ao inferno, à condenação. Deus permanece julgando os homens, porque a cruz revela o julgamento também. O Cristo é envergonhado, o Cristo Santo é envergonhado por homens ímpios. O Deus justo é morto por homens injustos. E o Senhor continua salvando também, porque a cruz é salvação. A morte de Cristo também nos mostra a salvação. E Deus continua salvando pecadores e pecadores. Pecadores e pecadores. Enquanto homens vivem em pecado. Enquanto homens vivem, outros homens não salvos, vivem em desobediência a Deus. Se divertindo e ofendendo ao Senhor. Profanando o dia do Senhor. Tapando os ouvidos para a palavra de Deus. Desdenhando do Cristo da cruz, humilhado, todo-poderoso, mas humilhado. Essa é a junção de 2 figuras para humilhar o homem. Um Deus todo-poderoso, humilhado na cruz do Calvário. Então pense nisso. A segunda lição, olhando para o cuidado que Cristo proveu a Maria. A minha pergunta é, qual é a sua necessidade? Hoje pela manhã eu disse, todos nós somos necessitados. Todos, sem exceção. De uma necessidade financeira, uma necessidade psicológica, uma necessidade espiritual, uma necessidade fraternal. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse texto nos mostra que Jesus se importa sim com os crentes necessitados. O nosso Deus não é um Deus mau. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus que cuida dos seus. Ele é um pai responsável. Ele é um pai que ama. Ele é aquele que olha para o seu filho, vê a necessidade do seu filho e não irá abandonar o seu filho. Qual é a sua necessidade, então? Jesus jamais abandona aqueles que nele creem. Ele é El Shaddai. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor que provê.
todas as nossas necessidades, irmãos. Amor, afeto, dinheiro, status, companhia, alegria, satisfação e por aí vai. Entenda isso e creia nisso. Que o Senhor quer nos abençoar. Que o Senhor quer satisfazer o desejo do nosso coração. Porque no Salmo 37, versículo 4, nós lemos: deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro, deleita-te no Senhor, agrada-te em Deus. O Senhor supre as nossas necessidades. Maria, aqui na situação, é uma mulher guerreira, não é? Que mãe aguentaria ver o seu filho cravado na cruz? E ela está ali, do lado. E que mãe não abriria a boca para dizer: o meu filho está sendo injustiçado? É tudo mentira o que disseram sobre ele. Mas ela não fala. Ela fica calada ali. Porque ela é uma crente. Ela crê no seu filho como Salvador. Ela sabe como uma mulher dentre os judeus, não dentre os judeus perversos, mas dentre os verdadeiramente israelitas, os verdadeiros filhos de Abraão. Maria sabe que aquele filho é o Salvador do mundo. E ela sabe que aquele filho que está sendo morrendo, que está morrendo, que está sendo morto, quer suprir as necessidades dela. Tanto que ele supre. E necessidades reais, vivas deste mundo aqui. É esse Deus que nós servimos. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós não estamos dizendo que Deus é mau. Nós estamos dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E que Ele provê, sim, para as nossas necessidades. Então, creia. Creia que Cristo se importa com as suas necessidades. E a terceira e última lição para nós. Última aqui na lista. Né? É que Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus satisfez a vontade de Deus. Porque Ele veio para isso. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Mas isso tem uma implicação, irmãos, prática para nós. Se Cristo cumpriu a justiça de Deus, se Cristo foi obediente em tudo, como diz Paulo aos Filipenses, obediente até a morte, e morte de cruz, e Ele veio para nos dar salvação eterna, Ele veio para nos purificar, Ele veio para resgatar um povo para si, existe uma implicação prática. Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo de forma santa? Nós estamos vivendo crendo que Cristo cumpriu toda a justiça de Deus? Que Cristo morre em nosso lugar? Que Ele morrendo em nosso lugar, depois nós vamos ver a sua ressurreição, o seu sepultamento, a sua ressurreição. E a promessa que Ele faz do Espírito. Se Cristo vai à cruz para cumprir a justiça de Deus, para satisfazer a vontade de Deus, para nos dar salvação eterna, para nos santificar, a implicação é como nós estamos vivendo. Porque Jesus, irmãos, morreu para nos libertar do pecado. Foi para isso que Ele morreu. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele cumpre a justiça de Deus para que esse Deus aplique em nós a sua salvação. Para que esse Deus passe a viver em nós. E então nós venhamos a viver para a sua glória. Porque Paulo diz aqui, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, vejam, é necessário então ter a comunhão com Cristo na sua morte. E a morte aqui é para o pecado. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós só temos direito, irmão, à ressurreição
né, que ainda vamos estudar aqui em João. Mas nós só temos direito à vida eterna, uma nova vida, a ressurreição com Cristo, se nós nos identificarmos com Ele na sua morte. E como diz Paulo, escrevendo aos Romanos aqui no capítulo 6, a nossa morte é para o pecado. A nossa morte é para tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós devemos, então, irmão, pensar nisso, meditar nisso. E a cada dia fazermos a autoanálise. Como eu estou vivendo para Deus? Para a glória do Senhor, Cristo morreu por mim. Cristo morreu no meu lugar. Cristo cumpriu a justiça de Deus. Por isso eu vou agradar ao meu Deus. Por isso eu vou obedecer ao meu Deus. Na graça do Senhor. Na graça do Senhor. Na dependência total de Deus. Porque todos nós temos a experiência de que se formos lutar com a força do nosso braço, nós vamos nos frustrar. Porque não vamos conseguir. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Cristo foi humilhado. Cristo morreu com o intuito de nos abençoar. De suprir as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Para que nós, então, sejamos completos nele. Para que nós sejamos totalmente satisfeitos nele. E é esse Cristo que nós adoramos. É esse Deus que nós servimos. Um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, justo, que fez com que o homem pagasse pelo seu pecado. Como nós não podíamos pagar o pecado, porque não temos a perfeição, Deus enviou o seu Filho, perfeito, para pagar o pecado em nosso lugar. O Cordeiro que morre em nosso lugar. Que Ele seja exaltado e que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico. Nós vamos louvar o nome do nosso Salvador bendito. E depois orar e encerrar o culto. Livro de Cânticos, irmão. Vamos cantar o cântico número 32.